Olá! Na aula de hoje daremos continuidade àquilo que já iniciamos nas aulas anteriores, estudar os efeitos de sentidos das palavras em diferentes contextos, tá? Na aula de hoje especificamente estudaremos os termos anafóricos, os termos deíticos e as palavras parônimas, o fenômeno da paronímia. Quando falamos em paronímia, é diferente de falar de homonímia, as palavras homônimas. As homônimas possuem a escrita e a pronúncia idênticas, têm origens diferentes e significados diferentes, porém são pronunciadas ou escritas de maneira idêntica. As parônimas, o fenômeno é diferente, elas são muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, como são as nossas duas personagens aqui da nossa tela. São muito parecidas, mas não são idênticas. É o que acontece, por exemplo, com abjeção e objeção. Não são parecidas? Abjeção é baixeza e objeção é contestação. Absolver e absorver são muito parecidas. Absolver vem de liberação, de absolvição. E absorção é sucção, né? De absorção. Absolver, melhor dizendo. Cível e civil. E cumprimento. Cumprimento é o ato de saudar alguém. E cumprimento, uma das medidas de extensão. Preceder e proceder, também muito parecidas. Preeminente, proeminente. Delatar e dilatar. Delatar é o quê? Denunciar. E dilatar é adiar, alargar. Infligir e infringir. Olha como são parecidas. Infligir é aplicar ou determinar certa punição. E infringir é desobedecer, violar, transgredir. Emenda e ementa. Essa vocês vão conseguir, porque vocês conhecem muito bem o que é ementa. Mas emenda é a correção de falta ou defeito, certo? Então, os deputados se reúnem para criar uma emenda parlamentar. Significa que eles vão corrigir ou fazer alguma alteração em alguma lei que não se aplica à atualidade ou que já caiu em desuso ou precisam aprimorar. Então, emenda é isso. Correção ou alteração. Agora, ementa é um resumo, uma síntese. É, por exemplo, aquilo que vocês recebem no início do bimestre. Aquela planilha que especifica exatamente os assuntos que vocês trabalharão e o material didático a ser utilizado, certo? Olha outras. Eminente e iminente. Olha que parecidas. Eminente é uma pessoa ilustre, importante. Ayrton Senna, infelizmente, já não... o eminente Ayrton Senna já não vive entre nós. E iminente é um risco, algo que está prestes a acontecer. Risco iminente de desabamento. Espectador e espectador. Vocês concordam comigo que essa aqui nem se encaixa como parônima? Ela é homônima, não é? Porque elas têm a pronúncia idêntica. Só a escrita é diferente, mas a pronúncia é idêntica. Espectador com S é aquele que assiste a um espetáculo, vem de espetáculo. Então, espectador. E espectador com X é aquele que almeja, que anseia, que tem expectativa, certo? Bebedor e bebedouro. Bebedor, aquele que bebe. Bebedouro, o lugar onde se bebe. São parônimas. Descrição e descrição. Descrição é contar, é o ato de descrever com detalhes. E descrição é a qualidade daquele que é discreto, prudente, reservado. Mandato e mandado. Muito parecidas, né? Mandato significa representação, delegação. Normalmente por voto popular. Por exemplo, mandato de prefeito, mandato de governador, mandato de presidente da República. E mandado vem do verbo mandar e significa ordem judicial, mandado de prisão, mandado de apreensão, mandado de segurança. Ok? Tudo certo com as parônimas? E as palavras deíticas e anafóricas? Essas são palavras que precisam ser interpretadas de acordo com o contexto em que o texto está inserido. Quando falamos em deíticas, estamos falando daquelas que dependem da situação para serem interpretadas e o sentido está fora do texto. Como, por exemplo, deixa eu só pegar minha canetinha aqui para facilitar aqui. Nesse exemplo aqui, ó, bilhete. Aquela reunião será hoje à tarde. Então, quando eu falo aquela reunião, que reunião é essa? Ela não está implícita no texto, né? E, aliás, ela não está explícita no texto.
Só quem está falando, quem está ouvindo, que compactuam dessa informação é que sabe a que se refere aquela reunião, porque ela não está aqui dentro do texto. Então, essas palavras que assumem esse posicionamento nos textos são as chamadas deíticas. Serão os pronomes, os artigos, os advérbios, os tempos verbais, ok? Quando falamos nas anafóricas, também depende do contexto para ser interpretada, mas o sentido está dentro do texto. Elas retomam algo que já foi dito no texto. Por exemplo, Ana Clara gosta de exatas. Ela vai participar das Olimpíadas Internacionais de Matemática. Faltou um Szinho aqui, um errinho de digitação. Concordância, tá? Então, aqui, quando eu tenho ela, eu estou retomando quem no texto? Exatamente, Ana Clara. Então, as palavras anafóricas estão dentro do texto. Elas retomam para evitar que o texto fique enfadonho, repetitivo, e você use sempre as mesmas palavras. Então, existe esse processo de substituição. Vai ter uma série de recursos para isso. Mas isso se chama anafórica, tá? Essas palavras se chamam anafóricas. Olha um exemplo aqui muito bom. André e Pedro são fanáticos torcedores de futebol. Apesar disso, são diferentes. Este não briga com quem torce para outro time. Aquele o faz. Eu tenho aqui uma série de termos anafóricos. Prestem atenção. André e Pedro são fanáticos. Apesar disso, o que é disso aqui? Disso é a contração da preposição de mais o pronome demonstrativo isso. Né? Então, o isso está retomando algo que já foi dito anteriormente. O que foi dito anteriormente? São fanáticos torcedores de futebol. Então, para evitar que se repita tudo isso, usa-se o pronome demonstrativo. Este não briga com quem torce para o outro time. Quem é este aqui no texto? Já foi dito anteriormente. É André ou é Pedro? O este vai se referir a quem está mais próximo dele. Então, o este refere-se a Pedro. Aquele vai se referir àquele que está mais distante dele. Quem que está mais distante? O André. Termo anafórico, retomando o que foi dito. O faz. O que é esse o aqui? Esse pronome? Refere-se a algo que também já foi dito. O que foi dito que eles fazem? Que ele faz? Briga com quem torce para outro time. Ficou compreendido, então? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, retomem o vídeo ou me perguntem nas redes disponíveis. Vou postar aqui o exercício, façam, providenciem para anotar todas as dúvidas para vocês sanarem todas elas nas nossas videoconferências. Aguardo a todos, um forte abraço, bons estudos, beijo!